Na verdade, eu comecei com a comunicação, só que o que eu mais gostava de acompanhar era economia. Então, eu trabalhava na Rádio CBN em Brasília e eu sempre gostei muito de matemática e humanas, então foi muito difícil para eu me escolher para onde eu ia. E comecei na comunicação e comecei a me aproximar das exatas. Então, eu cobria muito na época da CBN decisão do Banco Central, dados de inflação, e eu gostava de decifrar aquilo. E em um certo momento eu percebi, cara, se eu quiser seguir esse caminho, eu preciso aprender sobre. E aí eu decidi que eu queria fazer um mestrado. Então, eu vim para ou estudar economia de alguma forma. O primeiro passo que eu tomei, eu achei um cursinho de professores da USP, na época, que era para a prova da ANPEC, de mestrado em economia. E aí eu falei, cara, eu vou fazer esse cursinho aqui, e aí eu sigo minha vida. E aí eu me apaixonei completamente no cursinho. Seguiu a vida no mercado financeiro. No mercado financeiro. Falei, cara, eu preciso estudar isso aqui até o fim, então acabei fazendo o mestrado. Então, na verdade, parei mais 3, 4 anos para estudar de novo, focado em economia, né? Fui bolsista CNPq, e aí quando eu saí eu falei, pronto, agora eu vou juntar os dois, porque em nenhum momento eu quis estudar economia para ficar na economia, porque eu acho isso a economia é muito torre de marfim, né, e aí eu falei, vou fazer essa junção dos dois. Então primeiro eu fui para o Valor Econômico, que foi quando eu comecei a acompanhar o mundo dos fundos de investimento, e aí a Empíricos me chamou para criar o primeiro relatório de fundos de investimento voltado para o varejo. Era uma demanda muito forte da base deles na época, e na época me foi um pouco um baque, assim, porque eu tinha a credibilidade do Valor Econômico muito forte na minha história, na época a Empíricos, uma empresa muito polêmica, e eu fui lá e olhei e falei, olha, a diferença é que o Valor só falava com pessoa jurídica, né, os clientes em geral, leitores eram pessoa jurídica, eu estava tentando transformar o mundo e fazer mais pessoas entenderem sobre investimentos num jornal que na época era muito focado nas empresas, então eu não estava fazendo o que era o meu propósito, e quando eu fui na Empíricos eu falei, gente, esse pessoal está falando com milhares de pessoas, e aí eu falei, não, fui, sempre tomei muito cuidado de como eu podia fazer as duas coisas, né, manter a credibilidade e ao mesmo tempo alcançar o varejo, juntei um pouco esses dois mundos e na época acabei tirando o CNPI, o CFP